Olá, seja bem-vindo ao 3Cash, um bate-papo aqui sobre o mercado imobiliário. Resolvi hoje trazer dois convidados de peso, um do agronegócio, o Júnior vai contar um pouco da história dele hoje para a gente, e também o Ronaldo Dantas, diretor, sócio fundador aí da MyBroker Imobiliária. Então, sejam bem-vindos, Obrigado. Júnior, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Aqui vamos falar sobre uma coisa que interessa muita gente, né? Que é o agro no mercado imobiliário, né? Sem dúvida. Sem dúvida, o agro, Vamos ouvir, ele vamos entender muito aqui com o Júnior. Vou entender, tentar. entender os pontos de vista aqui do mercado imobiliário. A gente está em Goiânia e a gente sabe o quanto esse mercado influencia o nosso mercado, que é o mercado imobiliário. Hoje, Goiânia, de certa forma, despontou em vários aspectos e a gente sabe que é muito impulsionado pelo agronegócio. Então, primeiramente, Júnior, seja bem-vindo. Obrigado. Conta um pouco para nós, Júnior. Primeiro, eu vou pedir para cada um de vocês contar um pouco da história de vocês, mas pode ser bem breve, né? Conheço os dois, considero os dois meus amigos, né? Então, por isso que eu convidei e eu achei que eu consegui trazer pessoas de peso. Então, acho que a gente não pode perder a oportunidade de ouvir um pouco da história de cada um. E o Júnior, numa viagem que a gente fez para ir num triatlo, ele me contou uma parte lá do que aconteceu, como que ele foi essa trajetória até ele chegar onde ele está hoje. E eu queria que você compartilhasse um pouco aqui com a gente. É, Como que foi, Júnior, que começou? a história é um pouco longa, mas a gente está no agro desde quando nasceu praticamente, né? Meu pai tinha uma empresa de agropecuária, Goiás tinha isso, né? Goiás antigamente era mais pecuária, agricultura era pouco, viu, Ronaldo? Fiquei com meu pai uns 20 anos e agora tem uns 20 e poucos, nós estamos carreira solo. E eu fui para o agro, gosto demais da agricultura, eu acho bacana, eu sinto bem, eu acho igual o Ronaldo sente na parte do imobiliário, você também, Rafa, sabe? Eu me identifico muito com ele. E a nossa empresa nasceu, cara, praticamente em áreas irrigadas, sabe? Então, trabalhando com tomate industrial. Goiás é muito forte em tomate industrial. Goiás é forte em muita coisa. A gente não sabe o que Goiás é forte. E estamos começando a trabalhar com tomate industrial e, bom, mesmo trabalhando, hoje trabalhamos com soja, milho, exportamos feijão, temos uma indústria de polpa de tomate, é um sonho que eu tinha. E aí vai. Então, assim, trabalhamos com logística, temos logística em estados importantes do país, entendeu? A gente acha que o agro tem que ser tratado muito sério, muito, como tudo na vida, né? Muito profissionalmente, né? A gente trabalha com produtos que são muito questionados, né? Meio ambiente, etc, né? E tem que ser questionado, a verdade é essa, entendeu? Então, mais ou menos é isso, cara. Nós estamos nesse mercado, realmente, eu acho que não só Goiás, mas o Brasil depende muito do agro, sabe? A gente tem que olhar com bons olhos o agro. Quando o agro não está bem, o Brasil, aliás, o Sem mundo não dúvida, vai sem muito dúvida. bem, né? Porque é mais ou Todo menos mundo isso. precisa comer todo dia, né? Esse negócio aí Não tem como correr disso, né? não tem como, né? A gente O Ronaldo, você falou uma coisa interessante. Eu tenho um sócio meu, na indústria de tomates, ele foi lá na Califórnia, no Vale do Silício. Aí ele falou assim, cara, preciso falar com você. E tivemos uma reunião lá em ele é de São Paulo. E ele foi falar como é que foi a visita dele. Ele foi falando, eu fui ficando preocupado, sabe, cara? Não, lá, tá o Google, não sei o quê, no Vale do Silício. Eu fiquei assim, cara, pô, acabou, né? Os caras vão comer chips, deve ser. Deve ser, não batata chips. E aí ele pegou e falou, Ju, não, agora eu vou falar uma coisa pra você, cara. Todo mundo lá come. Estando no Google, eles comem pra caramba. Come. Então, assim, cara, isso é muito legal, realmente, Ronaldo. Obrigado pela força. Todo dia tem de comer. Até aquele mundo virtual, né, que ele fala, aquele metaverso, né? Eles ficam lá, compra quadro, compra o Neymar, compra um quadro, não sei quantos milhões de dólares, comprou um apartamento em Miami, tudo assim, né? Mas eles saem para comer, cara. No tem metaverso ninguém come. não tem, Mas Tá é legal. certo. E a tem mesma que coisa agradecer puxando. alguém do agro, né? Por estar comendo, né? Isso. Alguém do agro teve que produzir, né? Tem que As produzir. pessoas... né, tem muita gente que acha que o leite vem do supermercado, né? É, Não vem. não vem. Tem criança que às vezes Alguém- cresce ali, né, achando que vai lá e você resolve tudo, né? Tá tudo ali no Tem supermercado. muita gente, né, que tem uma visão, acho que um pouco distante, né, da realidade. Hoje em dia, a gente até, acho que até a forma como a gente trata as carnes, hoje em dia não mudou o nome, né? Você tem uns cortes diferentes, tem gente que nem associa que aquilo ali veio de um... Esses dias eu vi uma entrevista da menina falando assim, que ela era vegetariana, vegana, e o cara falou, mas você come frango? Ela falou, mas meu frango é importado. Eu falei, então entendi, Veganíssimo. então, tá certo. Veganíssimo. Então, Aí pode. houve hoje em dia, né, um deslocamento da realidade. E aí a gente acaba passando por isso. E por isso que muitas vezes o agro, às vezes a pessoa acaba de almoçar,
graças ao agro, e depois vai lá protestar, falar qualquer coisa. Isso. Então, esse Ronaldo, deslocamento que legal, cara. Foi bacana. Tô conhecendo o Ronaldo hoje. Obrigado. Tem que dar perto do Ronaldo. Você viu, né? E assim, pegando também, eu acho que todo mundo tem que morar, todo mundo tem que estudar, e vai estudar em um imóvel, vai abrir uma empresa, tem que arrumar um imóvel. Então, puxando agora para o mercado imobiliário, Ronaldo Dantas, né? Um mito aí do mercado imobiliário goianiense. Também já ouvi muita coisa sobre sua história, Ronaldo. Mas se puder contar para nós, você estava contando agora há pouco que você trabalhou em banco. Essa parte eu não sabia. Sim, trabalhei em banco. Acho que foi uma das coisas que me diferenciou no mercado imobiliário foi quando eu entrei no mercado imobiliário já com essa visão já de entender o produto financeiro. Então, eu era gerente de conta pessoa jurídica, tinha várias metas ali, tinha um monte de produto financeiro. Então, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu consegui olhar o imóvel também como um produto financeiro. Isso me destacou, porque eu começava a pensar quanto que ele vai investir, qual que é o desembolso dele real, quanto que ele vai financiar, o que esse financiamento vai representar para ele, e depois, se um dia ele tiver que fazer a revenda, qual que foi a alavancagem que ele teve aí durante esse período. E isso me deu um bom back Um repertório mesmo, para assim. poder, de fato, apresentar isso de forma diferente. Então, sempre pensava em rentabilidade de locação, quantos por cento que um imóvel rentabiliza, se o custo dele, a prestação, a locação pagava ele, e aí o desembolso. Então, isso me ajudou bastante. Sim. Acho que foi uma das coisas que me diferenciou, que me destacou. Comecei no mercado imobiliário em 2008, na Polo Imóveis, onde tive a minha escola. Né? Fiquei ali durante 1 ano e 2 meses, depois fui para o Econômico, trabalhei com Minha Casa Minha Vida, assim que começou, depois fui para o Alto Padrão, trabalhei na Opus durante um tempo, e depois resolvi montar a imobiliária que eu gostaria de trabalhar, né? Que é uma imobiliária mais moderna, voltada já mais para a parte do digital, que estava começando a surgir Facebook e tudo mais, e aí veio a origem do nome, né? Tudo já estava no pronome pessoal. Acho que antigamente a gente olhava muita mercadoria, muito produto em si. E de repente as pessoas começaram a olhar qual que é o desejo do consumidor. E aí a gente tinha iPhone, YouTube, MySpace, era tudo esse do Vale do Silício, aí estava começando a aparecer, e aí eu pensei em um produto, uma imobiliária que fosse voltar também pro cliente, que é My Broker, que aí surgiu o nome, o conceito do personal broker. Deu muito certo, começamos com 12 corretores, hoje a gente está com 36 operações vigentes, 42 em andamento para fechar, né, para a gente concluir aí, operações que já estão iniciando. A gente está em... 42, na verdade, para iniciar, porque ainda tem... Total, Entendi. Porque tem algumas que já estão com o CNPJ aberto, mas ainda está no processo de escolha de loja, essas coisas. Né? Certo. A gente está em 14 estados e a gente acumulou aí nos últimos 2 anos 5 bi em vendas de imóvel. Então, e acabou de bater o recorde, né? Acabou de bater um recorde agora. A gente vendeu 334 milhões no mês de novembro. É o recorde histórico. Histórico. Esse ano foi um ano de muitos recordes, mas esse foi o último. E aí é um número que eu gosto muito, 11 milhões por dia, 460 por hora, 460 mil por hora, que é o que a gente tinha projetado no começo do ano, um sonho realizado por hora, que é o nosso grande objetivo. Sim, é um ticket ali de um imóvel por hora mesmo. Um imóvel por hora. Que o nosso ticket é mais ou menos 450 mil, então deu basicamente um imóvel por hora, que era o nosso grande objetivo. E, cara, não tem como não ver relação assim, entre os dois mercados, né? Quando a gente vai falar o que foi o primeiro imóvel de todos, de fato era a fazenda, né? Então, assim, onde realmente tudo começa. E o Júnior, eu sei que ele acompanha o mercado imobiliário, eu sei que ele já fez alguns investimentos nesse setor. E eu queria puxar essa conversa no sentido de trazer... a gente sabe que o corretor acompanha muito, né, o Ronaldo, e eu acho que com certeza muitos vão assistir aqui o podcast. Eu estou tentando, de certa forma, fazer com que o corretor também entenda a cabeça do investidor, do cara do agronegócio que vai comprar um imóvel, né? Aqui em Goiânia, muitas vezes a gente fala de safra. Não, porque eu tenho que fazer um plano de pagamento de acordo com a safra e com a safrinha, né? E será que todo mundo sabe o que é isso? Né? Será que todo mundo sabe o que isso significa? Então, eu acho que o Júnior ele podia abrir para nós aqui, assim, te provocar, Júnior, no sentido, primeira coisa, quando você vai escolher um empreendimento imobiliário, quando você vai escolher um imóvel para comprar, quais são as primeiras coisas que você olha nele? E depois também explicar para nós assim, como que funciona esse negócio de safra e safrinha, para que a gente entenda o que seria um fluxo de fato adequado para vocês. Assim, né? Safra e safrinha. Vamos começar com safra e safrinha. Primeiro, Ronaldo, parabéns. Que eu acho que pensando em corretor, em vendedor, a gente tem que saber muito bem
o tamanho do nosso cliente, o potencial do nosso cliente. Não adianta você vender um negócio maior do que ele dá conta, né? Ou iludir ele de alguma maneira, né, cara? Então, se você quer, a gente quer ter uma venda tranquila, uma venda sadia, que esse cara seja seu cliente, tem que ter essa pegada, né? De cara, olha, eu estou cuidando de você. Né? Então, essa é uma visão que eu tenho também na empresa, sabe? Eu falo assim, para o negócio ser bom, o cliente ele comprar várias vezes de mim. Não uma vez não, cara. Ah, retornou, beleza, mas retornou uma vez só não é muita vantagem, não. Tem que retornar mais. Mas vamos lá. Como é que funciona a safra e safrinha? Até mudou, agora chama safra e segunda safra, apesar que esse ano vão ter um problema. Por isso que é legal, eu acho que o ramo imobiliário em Goiás, eu falo de Goiás, não vou em todos os estados não, mas Goiás a gente vê claramente que o agro tem muita força, muita influência, sabe, na venda, eu acredito sim. E esse ano é um ano complicado, por exemplo. Esse ano, provavelmente, Goiás não vai ter uma safra segunda safra muito pequena. Então, o que seria safra e safrinha? Safra é a cultura que você faz quando começa a chover. Né? Então, nós temos um período de estiagem, né? Começa a chover em Goiás, assim, para chover mesmo, a partir de outubro. Então, a partir de outubro, a chuva, teoricamente, ela está legal, você planta soja, que é a primeira safra. A segunda safra, E ele vai colher essa primeira quando? Colhe mais ou menos, se ele plantar em outubro, esse ano eu estou plantando soja em dezembro. Então, quer dizer, por isso que eu estou falando que vai atrapalhar essa safra. Pensando assim, né? Quanto que ele está com o bolso cheio para ir lá e comprar um apartamento? Então, ele vai colher essa soja provavelmente em março e vai ter dinheiro em abril, porque ele vende com uma trade. Então abril provavelmente é um mês bom de venda, né? Porque está realmente com dinheiro, abril, maio. E depois ele vai ter uma outra, aí vai plantar a safra de milho, provavelmente, teoricamente, ele colhe em março, que é o ideal. Colhe em fevereiro, ideal. Colhe em fevereiro, então março, abril está com dinheiro. Vai depender do clima, né? Então, em fevereiro ele colheu, planta o milho e vai colher esse milho lá para julho e vai ter dinheiro provavelmente em agosto. Agosto, porque né, tem um tempinho para vender. Então, abril e agosto seriam 2 meses ali Março, abril e agosto, são as duas safras. Por que você está falando que varia? Varia em função da chuva. Então, se choveu comecinho de outubro, você colhe em fevereiro. Mas se choveu igual dezembro, você vai colher em abril e aí você não planta mais milho, porque não vai ter chuva para esse milho. Então, esse ano, eu acho que a safra de milho vai ser menor. E como é que eu vejo, cara? Eu estava em Tocantins agora, recentemente, e eu conversei, estava com um amigo nosso, inclusive do mercado imobiliário. E eu falei, cara, como é que é tal? Ele é de Goiânia. Ele falou, Júnior, Tocantins... Qual que é a incorporadora dele? Eu sei qual que é. Pode falar, eu sei qual que é. É o Yuri, lá da... Agora você me apertou. Da Urban. Urban, exatamente. Pô, legal a incorporadora dele, é um cara bacana demais, um cara novo também, assim, legal. E conversando lá, e o cara falou assim, não, cara, Palmas, relação é São Paulo. Foi como assim? São Paulo, Palmas? Por que não Goiânia? Porque Goiânia não tem voo. Olha que loucura. Então, Goiânia não tem voo, Goiânia não é. Então, às vezes, não é mais porque está perto. É como você chega. O tempo de chegar lá, concorda? Eu vou pegar um ônibus, não vou, entendeu? Então, isso é interessante para a gente ver como é que as coisas vão se desenvolvendo. E Goiânia, eu acho que tem uma falha nisso. Goiânia, às vezes você quer um voo daqui para algum lugar, opa, tem que passar em Brasília, tem que passar em São Paulo, tem que passar no Rio de Janeiro, você não tem um voo direto. Está melhorando isso, mas a gente tem que preocupar, porque isso é uma diferença. Então, se Palmas tivesse voo para Goiânia, com certeza Goiânia seria o primeiro polo, referência de polo. Vale do Araguaia, é aqui, entendeu? É Goiânia. Porque é mais fácil chegar em Goiânia do que em Cuiabá. Ah, mas Mato Grosso, Vale do Araguaia é no Mato Grosso, né? Então, Sinop, é aqui. Bom, então o que acontece? O agro, a pessoa que tem, todo mundo tem isso, né, eu acho, Ronaldo? Eu vejo assim, você quer ter uma segunda casa. Então eu moro lá, quer dizer, o pecuarista, o agricultor que seja, principalmente o agricultor, pega os dois, né, o agropecuário, o que ele quer? Ele quer ter um lugar para os filhos estudar, né, um lugar que ele tenha condição de se desenvolver. Então, quer dizer, Goiânia tem uma tendência muito para São Paulo, tem muita gente que quer ir que vai para São Paulo, mas Goiânia é um centro de estudo, de universidade, faculdade, medicina. Tem uma certa, não é? Tem uma certa cultura aqui, nós temos alguns, não sei se pode falar, mas nós temos aqui referência na medicina, referência, cara, mundial, não é Brasil não, mundial aqui. Então, eu sei que tem muita gente que vem de fora para tratar de vista aqui, que vem de fora para operar, para poder ficar mais magrinha aqui. Então, assim, Goiânia é um polo, cara. Eu sou meio orgulhoso que eu nasci em Goiânia, então eu tenho que falar bem de Goiânia pra caramba. Mas então, quer dizer, quem está lá quer ter um negócio em Goiânia. Então, se eu ganho dinheiro, eu quero ter um negócio em Goiânia. Um apartamento, né? Sei lá, uma casa no condomínio, eu quero passar um fim de semana aqui. O próprio pessoal do interior de Goiás, que é muito forte do agro, faz questão. Exatamente eles. Do Pará também. Do Pará, tá aqui.
Do Tocantins, agora você vê, nós perdemos. Por quê? Porque não tem voo. Olha que loucura, velho. Tem voo para Goiânia, mas sai 3 horas da manhã, depois você uns voos meio doidos, sabe? Se tivesse uma conexão, Palmas estava aqui. O cara aqui está em Goiânia. Ah, mas Palmas não. Porque Goiânia, bicho, ainda, né? Então, assim, o interior vem para Goiânia. Tá? Alguma cidade do Mato Grosso vem para Goiânia. Tocantins, uma parte, ainda acaba vindo para Goiânia ainda. Que está mais naquela divisa ali, tal. Pará, você falou, realmente Pará vem para Goiânia. Então, assim, é a nossa base. Como Araguaína também tem uma parte que sobe um pouquinho para Araguaína. Araguaína é uma cidade interessante também, cara. Mas vamos pensar em Goiânia, não. Então, eu vejo assim, como investidor, se eu estou no interior, eu quero ter um negócio numa cidade maior. Goiânia é uma cidade que cresce muito. Goiânia é uma cidade, cara, a gente acostuma com Goiânia. Mas são poucas cidades. A gente esquece o tanto que é bom, né? Cara, exatamente. Você tem poucas cidades que você vai andar, não é, cara? Não tem, cara. Se você anda em Goiânia, cara, como assim? Né? É diferente, né? O estado de Goiás, cara, assim, nós estamos vendo um estado diferenciado, né? Você anda em lugar, eu estava em São Paulo agora e fui no concerto, achei bacana demais, na Sala São Paulo, um lugar muito bacana de ir. Mas você passa numa rua que tem a Cracolândia. Meu Deus, entendeu? Aí você pensa, cara, eu não quero ter coisa em São Paulo. Aquele povo, assim, é triste de ver. O que você pode fazer com aquilo? Goiânia não tem isso, cara. Goiânia é muito mais leve, né? Então, assim, eu acho que o pessoal tem para cá. Então, eu vejo assim, estava comentando com vocês no começo, eu vejo uma possibilidade de crescimento em Goiânia, de valor de metro quadrado em Goiânia, porque em fazenda, quando você fala em propriedade rural, Goiânia já chegou muito perto, ou até passou, algumas regiões passou São Paulo, passou Rio Grande do Sul. Antigamente, um gaúcho, que nós temos muito gaúcho, nós temos que rezar muito para os gaúchos, que eles, se não fosse os gaúchos, a agricultura não tinha chegado aqui, isso é importante falar. Eles que trouxeram. Eles vieram para cá. Muito, igual você falou, antigamente na pecuária, e eles trouxeram a agricultura. Trouxeram a agricultura. Mudou tudo, né? Eles trouxeram muito desenvolvimento para nós. Então, assim... Será que é por isso que apartamento em Goiânia tem que ter churrasqueira carvão, então? Pode ser. Tem Eu isso. acho que é na casa da pecuária, já, eu acho que já tinha. Da pecuária, mas o gaúcho também gosta de churrasco, e faz bem churrasco, né? Então, a parte de área urbana, de área rural, já chegou. Eu acho que a área urbana nós estamos atrás ainda. Ah, subiu? Goiânia já está começando, mas eu acho que nós temos espaço. Tem espaço para crescer. Eu estava comentando com o Ronaldo, bom, essa é uma percepção minha, né? E realmente é o que acontecia, cara. O gaúcho vinha para cá, ele vendia uma terrinha muito pequena lá e comprava uma fazenda gigantesca. E ainda acontece hoje, no Brasil ainda acontece. O cara vai, às vezes, vai para o Maranhão, lá para o meio do nada, sei lá. No meio do nada, não, Maranhão tem umas terras mais longe. O cara compra uma terra lá, vende uma aqui em Rio Verde, que vale um valor considerável, e compra uma terra lá muito maior e vai tocar a lavoura por lá. Tem uma questão que me surpreendeu, assim, Júnior, acho que até o Ronaldo vai ter alguma coisa sobre isso, porque vocês também abriram algumas operações aí no interior, né? Sim. E quando a gente está indo para os nossos lançamentos imobiliários, o pessoal vira e volta e fala assim, não, vamos fazer uma campanha aqui do digital focado no interior. Eu falei, cara, não é o foco, né? Assim, eu na minha cabeça anterior eu vi que não era o foco. E aí a gente resolveu fazer esse teste e começou a surgir algumas negociações, sabe? Então, isso de fato tem acontecido, né, Ronaldo? Assim, algumas pessoas, né? Vocês têm operação em Rio Verde, eu acho? Temos operação, segunda operação em Rio Verde. O ano passado, lá a gente teve um faturamento de quase 300 milhões. Lá, só uma operação de lá. Uma operação em Rio Verde. Não, vendendo lá mesmo. Né? Uma cidade também que desenvolve de uma forma assustadora. Eu morei em Rio Verde na época do banco. Tinha uma agência lá. Tinha 120 mil habitantes. Hoje está com 250, se eu não me engano. Tá? Então, ela dobrou de 2000. Eu morei lá em 2005. Então, de 2005 para cá, ela praticamente dobrou. E ela vai dobrar de novo. Então, é uma cidade que você passa lá, você fica muito tempo sem isso. Eu, sinceramente, não consigo achar a casa onde eu morava. Porque, assim, mudou tudo lá. Assim, uma cidade... E o preço de metro quadrado, em alguns pontos, às vezes, eu já fiquei sabendo de empreendimentos mais caros que aqui. Mais caro que Goiânia, em alguns aspectos. O dinheiro interiorizou, né? O dinheiro, ele antigamente estava ali muito concentrado, Rio, São Paulo, e aí a agricultura começou a expandir, e a gente bateu agora 8 bilhões de pessoas no mundo. Essas pessoas precisam comer, 8 bilhões de bocas, né? Para alimentar. Precisam comer, então, de uma forma ou de outra, isso acaba reverberando. É claro que a agricultura, quando eu mudei para Rio Verde, tinha acabado de quebrar a soja. A soja estava 100 e pouco, caiu para 64 na época. Foi uma loucura. Então, o agricultor ele tem vários aspectos, né? Ele tem que contar com o clima, ele tem que contar com o preço, né? A sazonalidade da própria demanda, mas, de forma geral, a tecnologia, né? Que hoje em dia
tem no agro, eu acho que assim, mais desenvolvido que a nossa, é a indústria mais desenvolvida do Brasil, né? Se você pensar em qualquer outro tipo de indústria, a gente não tem chips, essas coisas, mas no agro a gente é referência no mundo inteiro. Uhum. Então a gente conseguiu começar a pegar terras que eventualmente a gente não tinha, igual Goiás, não era da agricultura, conseguiram trabalhar a terra e hoje em dia o dinheiro acaba estando aqui muito concentrado. E aí a gente recebe muito empresas que antigamente só estavam em São Paulo e agora por questão de logística vieram para cá, Singenta, outras empresas aí, Sim. e elas vêm com uma demanda. E aí a gente tem cidades que estão um pouco mais saturadas, né? Que a gente tem cidades como São Paulo, você falou desses problemas de cidades muito antigas e muito grandes, né? E aí a gente vem uma cidade que eventualmente é um pouco menor, mas que oferece tudo. Hoje em dia, Goiânia oferece tudo. Sim, saúde, Há né? 20 anos atrás, você também não tinha muita coisa, muita opção. Gastronomia, hoje em dia, Goiânia... Referência também. O que você quiser comer, você tem aqui, né? Lazer, tudo está aqui, está disponível. E a cidade aqui, ela tem um conceito de cidade compacta. Então, ela é muito verticalizada, né? E ela verticalizou há pouco tempo. Então, a gente tem uma parte do Bueno que você vê essas construções mais antigas, mas agora novo. Tudo mais vertical, tudo mais alto. Vertical, e aí a gente entra com novas tecnologias, é a parte de construção, né? Alumínio, vidro, coisa que não tinha essa tecnologia disponível. Não tinha. E que a gente tem que achar essas soluções, então, para justamente comportar esse modelo de cidade compacta. Sim, assim, né? aí traz também uma modernidade, né? Você vai, eventualmente, a gente vai lançar um empreendimento lá em São Paulo, Belo Horizonte ou qualquer outro lugar. Belo Horizonte, então, tem uma região nova ali. Mas tem cidade que você vai lá, tem um prédio, está lançando um prédio lindo, maravilhoso, e do lado tem lá um prédio de, sei lá, 100 anos. Então, não condiz muito, mas Goiânia, você anda, é tudo moderno, né? Assim, as regiões, parece que elas desenvolveram nessa nova tecnologia, então traz esse aspecto de cidade muito moderna, até porque é muito nova também. Cara, e um aspecto que eu acho assim, né? Pegando um pouco do que você falou e também o que o Júnior falou, né? Quem é daqui de Goiânia de sempre e tal, tá falando, não, os imóveis é absurdamente caro, tá muito caro, o preço tá muito alto. E aí, realmente, quando a gente vai para fora e vê isso que está acontecendo, inclusive de cidades do interior, ter imóveis mais caros do que aqui, a gente vê, na verdade, essa tendência, assim, esse espaço para crescer. Porque eu acho que isso é um argumento forte para o cara que está buscando um investimento. Porque às vezes o cara está falando assim, não vou comprar porque está atingindo o teto, né? A pessoa sempre fica esperando nessa expectativa de que o preço vai baixar, né? Assim, não, uma hora aqui vai baixar, não é possível, existe uma bolha, né? As pessoas criam isso na cabeça delas. E, de fato, na verdade, não existe uma bolha, né? Porque a bolha, ela presume que existe um descolamento do preço com o custo. Sim. O que não está acontecendo aqui, né? Então, assim, ainda existe esse espaço muito para crescer. Então, de fato, ainda Goiânia é uma cidade muito interessante para se investir. E também por causa da disponibilidade de imóveis, né? Então, assim, acaba você tem um sistema pujante com lançamentos imobiliários e tudo. Então, e Goiânia também tem uma característica, isso já voltado assim, né, para o mercado da incorporadora, que a gente tem uma concorrência muito alta, cara. Quando a gente vai, às vezes, em uma Porto Alegre da vida, né, eu tive uma experiência de fazer uma obra lá, íamos lá bastante. Lá tem 3, 4 incorporadoras que se destacam, assim, de fato, e o restante são pequenos. Goiânia tem muitas boas incorporadoras. A competição é muito alta, então sempre tem que ter alguma novidade. Sempre tem que ter alguma novidade, né? Então, assim, você vai para o ramo comercial nosso. Os nossos decorados, cara, dão show em decorados do Brasil inteiro. As pessoas vão aqui no decorado nosso, elas ficam impressionadas, né? Em Goiânia como um todo. Então, além disso, né, as soluções, a tecnologia que embarca nos nossos projetos, nos nossos e dos concorrentes também. Então, tudo isso por causa de um mercado competitivo. Isso também joga o nosso preço um pouco para baixo, sem dúvida. Essa disponibilidade de terreno, esse fato de ser um mercado competitivo, né? Então, eu acho que, de fato, tem muita oportunidade boa em Goiânia, né, ali para o cliente investidor. E aí, puxando a pergunta para o Júnior, né? Quando alguém vai te abordar para vender um imóvel, Júnior, o que você procura nesse imóvel? O que te chama a atenção? Cara, minha praia não é imóvel, né? Mas, cara, eu vejo assim, cara, modernidade, você falou, né, cara? Eu procuro uma coisa diferente. Porque se eu tiver um imóvel diferente, eu gosto de investir em comercial, né? Então, se eu tenho um imóvel diferente, inovador pra caramba, se tiver uma crise no mercado, o seu vai ser alugado primeiro. Pode ter o mesmo preço, mas o seu vai ser alugado primeiro. Então, eu procuro trabalhar a gente procura trabalhar com os caras inovadores, os caras que fazem diferente, que faz, assim, então você sabe quem faz diferente aqui, né? Assim, a gente procura isso. Mais do mesmo é complicado, né? Então, e é o que você falou, cara, o que nós temos aqui, cara, os apartamentos que tem aqui, eu acho que foi uma brincadeira. Bom, de novo, eu não fico olhando, mas você acaba olhando, né?
Não tem muita coisa melhor que a gente no Brasil. Eu não vou falar no Brasil, não. Não tem. Então, assim, nós não estamos perdendo, não estamos perdendo. Eu acho, e o que você falou, Ronaldo, da Singenta, algumas empresas chegando aqui para Goiás, é uma realidade. Nós estamos no centro, meu amigo. Nós estamos no centro do Brasil, entendeu? Nós estamos no lugar que o eixo mudou. Quando eu estudava, eu sou mais antigão, né? Então, quando eu estudava geografia, você olhava o mapa, você via, né, Estados Unidos aqui, Europa, África. Hoje não, hoje você vê a China, né? Porque o mundo mudou o eixo. E nós temos que ter claridade que mudou o eixo também do Brasil. Cara, 2020, 21, Ronaldo, você me corrija, 20, 21 e 22, na pandemia, uma coisa que eu nunca vi falar, né? Que a pandemia, eu até assustei, mas nós passamos por uma pandemia e Goiás, sinceramente, cara, eu acho que nem tchum. Teve gente lá, mas assim, nós não sentimos. Agora pega São Paulo. Pega Rio de Janeiro, Sim. Pega essas grandes cidades, entendeu, cara? Essas cidades andaram de lado, andaram para trás. Então, assim, Goiás é para estar mais na frente ainda, eu acho. Esses dias eu recebi um pessoal, a gente tem alguns negócios com empresas de fora. Eu acho legal essa história. Eu trouxe, veio 2 caras, um texano e 2 americanos, né, visitar a gente apresenta uma empresa deles. Cara, o mundo, nós temos que fazer propaganda nossa, sabe? O mundo pensa que Brasil é carnaval. Isso, é carnaval. E Rio de Janeiro. Bom, é isso. Né? Então, o Brasil é isso. Quando você fala Goiânia, os caras, sinceramente, não queriam vir. Fala, o que eu vou fazer em Goiânia? O que é isso, Goiânia? Você fala assim, eu tenho uma... Vou para a África. Fala, África? Para onde? Lá para cima? Não vou nem com a Vacatuça. Né? Então, o cara veio e ele falou para mim, Júnior, eu vim preocupado. Olha só que loucura. Preocupado, ele não sabe, né, o que é. Questão de segurança. Tudo que você imaginar, ele pensava. Coisas que ele nem falou para mim de vergonha, mas ele deve ter pensado em coisas horríveis da gente, né? Bom, e esse cara, eu como ele veio preocupado, o cara falou, não estão querendo ir e tal, mas pode vir, não tem problema. Não. Bom, resultado, eu coloquei ele num hotel ali perto do shopping Flamboyant, eu levei ele para jantar no Flamboyant e depois, no outro dia de manhã, que ele ficou uma tarde, depois eu fui visitar a fazenda com ele e tal, mas eu fiz o que eu podia fazer para impressionar o cara, para embasbacá-lo. Eu vou brincadeira. 2 americanos, eu fiz uma propaganda que o Estado de Goiás tinha que me dar uma grana, porque esses caras saíram daqui, cara, como assim? Eu peguei eles. Eu peguei eles no carro, levei eles ali naquele... Para quem de vendas... Eu passei naqueles poucos condomínios ali... Só um adendo aqui, Júnior. Porque a gente tá falando, com certeza tem muita gente que é vendedor. O que é ser vendedor, né? No sangue, né, Ronaldo? O cara vendeu o estado dele, cara, né? mas não é. Cara, sabe por quê? Porque hoje, cara, a gente tem uma... Nós temos assim, nós temos que vender isso, sabe? Isso é até legal, sabe assim? A gente fica preocupado, não, tem que preocupar. Não. Porque quem que é o nosso cliente? O nosso cliente, cara, é a China. O nosso cliente é a Índia. O nosso cliente é quem come e quem importa da gente. Esse é o nosso cliente do Brasil, estou falando com o Brasil. Como é que você trata o seu cliente? Você tem que fazer o seu cliente te amar, te entender, entendeu? Porque hoje o que acontece? O americano, cara, depois que nós passamos ele, desculpa, não sei se eu posso falar isso, mas depois que nós passamos o americano, vendendo soja para fora, eles querem matar a gente. O americano não gosta de ficar em segundo lugar nenhum, nada. E nós passamos eles, cara. E o que eles fazem? Cara? Eles denigram a nossa imagem. Eles falam que nós plantamos com criança, eles falam que nós plantamos tudo, é na Amazônia legal, colocamos fogo. Cara, não tem isso. Não existe isso, cara. Então, se a gente não começar a mostrar para o mundo que nós não somos isso, a França esses dias que não ia comer soja, porque a soja do Brasil é feita de trabalho escravo. Cara, onde que... E se eu não falar nada, uma mentira contada com fé, né? Verdade entendeu? Então, se não tiver ninguém para defender, né, realmente é tudo lá trabalho escravo. Então, quer dizer, nós goianos, nós temos que começar, nós brasileiros, nós temos que começar, no nosso país, cara, nós temos que ter orgulho de ser brasileiro. Sim. Entendeu? Não interessa, meu amigo, não interessa quem está no governo, não interessa, eu sou brasileiro, entendeu? Isso vai mudar, o mundo é assim. Eu sou brasileiro. E eu sou goiano, por incrível que pareça. Então, eu tenho que defender meu estado. Não, achei legal. Os caras saíram daqui, Ronaldo, você não está entendendo, não. Impressionante. Ele deve estar fazendo propaganda para nós lá, você não está entendendo. Ele vai fazer, cara, Goiânia, não é legal isso? Igual Sinop, eu tenho um negócio em Sinop, meu filho, pai, vão abrir Sinop. Eu falei, você ficou louco? Sinop, no Mato Grosso, onde que é lá? Eu olhei no mapa, nem cavaco, não vamos, meu filho, você está doido? Rapaz... Você foi lá... É uma loucura. Rapaz, é o nosso negócio lá, você não está entendendo, Sinop. Você tem que levar um cara para Sinop. Eu levei um cara de São Paulo, Sinop, ele quase chorou de emoção. Viu o algodão? Ele viu um lavoura de algodão, o algodão dá, é assim. Para mim, como é que é? Para mim, não, mas o algodão é assim, meu filho, tá aí. Esse é um cara de São Paulo. Eu nunca tinha visto uma lavoura de algodão, tem mais lindo do mundo. Você chega num calor infernal, pensa que está nevando, porque é tudo branco, né? Não tem mais lindo. E o cara não conhecia, Sinop. E todo mundo usa algodão.
Todo mundo. Normalmente, quem não anda pelado Se não for índio, E assim, Não, como uma coisa puxa a outra, né? Você Cara, gasta 20 anos na cidade. É um absurdo, que é você não aquilo? acredita. São 5 mil carretas passando lá por dia. É um negócio louco. A cidade tem 20 anos. Ela surgiu baseado num posto lá e começou a desenvolver. Posto Rosa. Tem 90 mil habitantes lá, a cidade não para de crescer. E é linda, organizada. E, pô, no meio do nada, né? E não tem jeito, cara. Um puxa o outro, né? Quando a gente Não fala desse chega negócio a do... agricultura, o negócio desenvolve. Desenvolve, lógico, o mercado imobiliário acompanha, né? É justamente isso, né? O pessoal está produzindo, eles vão querer um imóvel para morar. O pessoal que vai trabalhar para eles. Recentemente eu ouvi o podcast também do Garrote. O Júnior me falou do Garrote. E aí eu fui ver a história dele lá, né? E ele conta lá uma história que lá na Super Franga ele foi... E ele começou a trazer a consultoria, né? Assim, ele precisou buscar, de certa forma, pessoas de fora para trazer. E quando ele trouxe, cara, ele foi e teve que reformar um hotel. Aí ele teve que mexer no imóvel lá. Então, assim, como uma coisa bem feita, né? Seja do mercado do agro ou qualquer outro, vai exigindo outras coisas, né? A gente teve aquela experiência do Gallery, né? A gente fez o lançamento lá em Campinas, uma região que a gente sabe que tem as dificuldades dela. E aí a gente pegou e inspirou lá no bairro de Miami, né? Que é o Wynwood, e falou assim, vamos colocar arte aqui, né? E a gente pegou e pintou os painéis lá de arte num lugar onde tinha um monte de galpão abandonado. E aí aconteceu que depois a gente pintar foi o imóvel do lado pegou, arrumou uma fachada. E aí o outro do lado vai arrumando. E aí você faz um movimento, assim, um negócio que, enfim, que movimenta de fato a região como um todo e impulsiona o comércio, né? Tudo isso de uma vez. E a importância, talvez, de quem está trabalhando no mercado imobiliário estar antenado nessas tendências. Então, assim, cara, movimento gera movimento. Sim. Então, saber passar isso para o cliente, às vezes, né, cara? Dinheiro atrai dinheiro. Dinheiro atrai dinheiro. Então, isso aqui está movimentando. Goiânia, por exemplo, cara, um cara que vai vender para a gente de fora aqui, ele tem que fazer isso que o Júnior fez. Ele tem que pegar e falar assim, cara, você está entendendo o que é Goiânia? Deixa eu te mostrar, meu amigo. Deixa eu te mostrar. Vem aqui comigo. Entra aqui no carro que a gente vai dar uma volta. E o que isso vai virar, né? Então, assim, a gente sabe desse negócio da parte da saúde, que tem muita gente já de fora que vem para tratar. Então, assim, a gente sabe que os preços estão baixos, então a gente tem muito argumento de venda, de fato, para que pessoas de fora comprem aqui também, né? Na questão do corretor, enfim, pensando no lado do corretor, Júnior, o Ronaldo, ele é expert em treinar corretores, né? Uma das coisas mais bacanas que eu acho da MyBroker é como vocês se posicionaram como uma escola, né, Ronaldo? Assim, vocês fazem, enfim, os treinamentos e você tem a academia de vendas, né? E tudo isso, de fato, mudou a vida de muita gente. A gente vê, você vê, assim, Júnior, né, os depoimentos lá, um cara era gari, eu vi esse depoimento na academia de vendas, ele era gari, ele conta a história, o Ronaldo chamou ele lá no palco, meio de surpresa. Ela vai ser sócio lá em João Pessoa. Ele vai virar sócio? É a história dele. Cara. Conta a história dele para nós, Ronaldo. Não, o cara era gari, mas um cara muito dedicado, muito inteligente. Nunca teve uma oportunidade. O cara teve a oportunidade, começou a trabalhar com aluguel, depois ele veio para a corretagem, arrebentou como corretor, que é muito dedicado, porque ele corria 38 quilômetros, né, atrás de caminhão. Não é gari de varrer, não. Do caminhão, aquele que passa pendurado. Aqui pra gente gari é o que varre, né? E aí, quando ele teve a oportunidade de trabalhar dentro do escritório ar-condicionado, o cara trabalhou pra caramba. Arrebentou, depois montou uma equipe, arrebentou como equipe e agora recebeu a oportunidade vai abrir lá em João Pessoa. Cara, pô, a vida dele transformar, cara, anda de BMW. E você vê, eu ia falar exatamente isso, assim, a apresentação do cara, assim, você fala, cara, você nunca falaria, entendeu, assim, de onde ele veio. Ele tem que te contar e você tem que, tipo assim, ter fé nele, no que ele tá falando. Você tem que acreditar. Ele tá brincando comigo, vai. E aí, assim, por esse lado, né, Júnior, você claramente tem vendas no sangue, o Ronaldo também, e eu queria muito que você abrisse conosco, assim, quando alguém vai te vender alguma coisa, o que para você é importante nesse atendimento, nas características que o corretor tem, como ele aborda essa venda, o que você, assim, né, analisa durante esse processo? Cara, é engraçado, né? O Ronaldo professor, legal. Primeiro, parabéns, Ronaldo, por essa escola. Eu tenho um sonho, cara. Eu acho assim, a gente tem que... O maior problema que nós temos hoje nas empresas são pessoas. E eu falo com meus vendedores, lógico que eu não tenho essa escola, um dia eu vou ter, eu tenho um pouco de experiência. E eu fico chateado quando o cara quer me vender uma coisa. Eu não quero saber o que eu quero. Entendeu? Eu fico revoltado com isso. Então o cara começa a me jogar coisa na minha cabeça. Cara, calma aí. Ele nem ouviu, O que eu quero? Eu não quero. O cara quer me vender um apartamento para me morar. Eu não quero morar em um apartamento. Não quero. Bem acomodado. Já. Não é, cara? Então, assim, eu acho que a grande sacada da venda, cara, é saber o que eu posso fazer por você.
Veja bem, se o vendedor chegar em mim... Que casa com o conceito do My Broker, né? Que é esse cara personal, assim, né? Tipo assim, o cara que vai achar... Eu tô aqui pra te ouvir, né? Assim. Exatamente, eu quero te ouvir. E se eu tiver alguma coisa para fazer, se eu tiver uma condição de resolver o problema, eu vou resolver. Se eu não tiver, eu vou dar um jeito de ajudar. Cara, se você ajudar um cara a resolver um negócio que nem você está no meio, o cara... Eu sou assim, cara. Eu acho que toda pessoa, ser humano, se sente privilegiado, se sente assim, o cara foi, né? Foi gentil, Ajudou. Então, assim, gentileza. E eu vejo que é uma corrente do bem, cara. Quando você está falando de treinar as pessoas, de pôr pessoas no jogo, sabe, cara? Tem pessoas que não teve. Isso é muito bacana, Ronaldo. Isso é divino, isso é sagrado, sabe? É coisa de Deus mesmo. Você poder fazer isso. Eu até arrepiei quando você falou desse cara, entendeu? E eu tenho histórias bacanas na empresa também, sabe? Eu falo assim, na empresa nossa lá, vem do meu pai, eu tenho 20 e poucos anos. Não posso falar que tem 20 e poucos anos de empresa, eu falo que sou velho, né? Mas tem 25 anos de empresa e eu tenho funcionário meu que tem mais de 30, quer dizer, que veio do meu pai. Eu até brinco com meus filhos, que estão a sucessão, né? Eu falo para eles assim, aqui na empresa, para sair, ou morre, entendeu? De velhice, ou aposenta, né? Às vezes aposenta e fica. Mas isso é muito bacana, cara, porque alguma coisa, nós estamos passando esse mundo, para deixar alguma coisa, sim, né, cara? Eu acho um barato vocês que constroem. Porque de uma maneira ou de outra, quando eu olhar lá, daqui 100 anos, 200 anos, que esse prédio foi o Rafael. Então, cultivar o belo, cultivar uma coisa diferente, né? Aquela pracinha que vocês fizeram lá. Cara, o que é aquilo, velho? Você tem uma ideia do que vocês fizeram ali, na Vila Rosa? Social, né? Concorda? O que você fez ali, velho? Você fez um ESG na veia, tá certo? Top! Mudou aquilo ali, mudou. Eu pego Ricardo Paranhos, acho que Goiânia, mudou com o Ricardo Paranhos, esse negócio de exercício, né? Goiânia tem essa pegada de saúde, cara. E foi incorporadora, né? Foi feito por incorporadora. Pois é. Cara, você melhorou tudo ali. Aquilo lá virou ouro. Quando a gente mudou, a nossa sede é na Ricardo Paranhos. A gente mudou para lá, era porque lá era bom de estacionar. Hoje lá é tudo menos bom de estacionar. Não, mas... Uma coisa que você não acha mais é vaga, né? Ontem eu passei a noite lá, acho que tá de férias, não sei, mas, cara, tava um movimento. Dava vontade de descer e começar a correr. Porque todo mundo correndo lá, fizeram a pista de caminhada, né? Pra quem não é de Goiânia, não precisa, não necessariamente entende, né? Lá tinha o pessoal começou a correr na rua, né? Porque lá era sem movimento, uma alameda muito bonita, tem uns pinheiros no meio e tudo mais. E aí as incorporadoras juntaram e fizeram a pista de caminhada. Foi a TCI e a Opus, se eu não me engano. E fizeram a pista de Cooper no meio da ilha. E isso mudou completamente. Começou a atrair, aí atraiu a própria verticalização, sim. Depois atraiu o comércio, né? Porque aí o comércio começa a migrar, porque tem público, então ele começa a migrar. Então, de forma restaurante, geral, né? Gastronomia, vai gastronomia, as principais lojas e assim. E para você ver, esse movimento, na verdade, transformou na avenida mais valorizada de Goiânia, né? Assim, na Alameda mais valorizada de Goiânia. O cara fez uma pista de... Olha só, ele fez uma pista de Cooper. Mas tirou o cara que estava correndo na rua e colocou ele num lugar adequado. Sim. E pronto. Cara, como é que eu falo assim, né? Como é que você falou, né? Você ouviu o cara correndo, deu vontade de sair correndo. Cara, coisa louca. Isso é interessante. Se você vê uma coisa ruim, você não tem vontade de fazer coisa ruim. Então, nós, no fundo, nós somos bons. Nós temos bem com a gente. Então, você vê uma coisa bacana, você tem vontade de fazer. Que é bom para você, né? É muita coisa que... Cara, eu acho fantástico. Achei fantástico ali a ideia. E nós temos que começar a exercitar isso. Eu fico vendo... Eu tenho uma indústriazinha de tomate, eu não entendo muito de indústria, sou um cara meio chulo. Eu arrumei um sócio, né, para tomar conta dela. Eu não sei nada da indústria, sinceramente, eu sei muito pouco dela. Procuro saber, né, porque a indústria é uma coisa mais complicada. Mas uma coisa eu falei para ele, graças ao Zé Garrote. Falei, olha, tudo bem, vocês fazem o que vocês quiserem dentro. Agora a grama tem que ser arrumada. A grama tem que ser... né? Não, você imagina só. Não, mas o problema da grama é o problema do DNR, sei lá, Não, o problema é meu. Tá na frente da minha empresa. Tem que contar um negócio da grama, do Zé Garrote aí, né, Júnior? O que é do... Por que gente, eu vou falar para você, eu não posso falar do Zé Garrote, não, porque falei propaganda pro Zé, mas é um orgulho dele estar aqui com a gente em Goiás. Eu acho que todo mundo desculpa, hein, Zé? Não vai dispensar todo mundo, não, mas de te conhecer, sabe? É um orgulho quando fala, cara, a Superfranco está aqui. Cara, ele é demais. Então, assim, o cara, você reparou isso? Que você falou, você arruma uma coisinha, você pega Rio Verde aqui, está melhorando ela um pouquinho. Mas você pega uma loja aqui, eu não tenho loja na Rio Verde, né? Mas pega uma loja na Rio Verde, e você pega e faz só um jardim, põe flores só em frente do seu, só em frente. Você vai lá, manda um rapaz lá aguar, o som você mesmo vai, tá à toa, vai lá, água lá, e faz uma coisa linda ali. Meu amigo, não dá um mês,
vizinhos. Do outro lado vai fazer outro. Do outro lado vai fazer outro. Assim muda A cidade inteira. muda a cidade inteira. Sim. O União Bernais, ele fez uma coisa da cidade de Goiânia, da cidade das Flores, e graças a ele, né, que assim, Goiânia é o que é, eu acho, sabe assim. Depois tem o Íris também, que teve muita influência aqui com a gente e tal, assim. Então, Goiânia é o que é, porque pessoas diferenciadas fizeram a diferença mesmo. É o Entendeu? movimento, né? O negócio que a gente pode levar, você pegar esse exemplo e usar em pontos da vida, né, cara, eu acho que aplica também. Então, movimento gera movimento, não tem jeito. Então, você faz um movimento para melhorar alguma coisa, isso vai reverberar aqui de alguma forma. Então, o que não pode, às vezes, é você ficar parado, porque parado, realmente, aí você não Tende vai... ao caos. Tende ao caos, é. Deixa A mato vai coisa subir. degenera, né? A tendência natural de tudo que está parado é degenerar. Então, assim, um imóvel, você deixar ele parado sem manutenção, ele vai degenerar. Incrível, né? Então, a mesma coisa na nossa vida, né? Então, assim, se você não está cuidando de nada, você não está buscando conhecimento, você não está fazendo nada, você vai ficar ultrapassado, obsoleto, você vai ficar acabar lá. Agora, cuida um pouquinho para você ver. Vai cuidando. Eu falo assim, Rafa, eu falo assim, né? Eu digo que vamos começar a mudar o mundo. Não vamos esperar o outro mudar o mundo, não. Vamos mudar nós. E estou falando, em frente à sua empresa. A empresa é sua, né, meu amigo? Está um mato lá na frente, vai deixar porque não é problema seu? É seu. Primeira coisa, sou calçado aí, né? Ué, Que aí tá... cuide do seu calçado. Não, o lixo é problema da prefeitura. O problema da prefeitura é problema seu, meu amigo. Se é cheio de lixo, eu não entro. Se tiver cheio de lixo numa empresa, você concorda comigo? Eu não entro. Se você não é mais broker lá, tá lá no Ricardo Paranhos, aí você, o problema da grama não é meu, não. Ah, tá bom, então tá no meio do mato, eu não vou parar. Desculpa, meu. Ronaldo, desculpa, gosto mais de você, mas não vou lá. Ponto, assim. Cara, legal demais. O negócio da praça, né, Júnior, que você falou assim, cara, é tão engraçado porque quando eu vou contar um pouco dessa história da praça. Quando eu fechei o terreno lá do Art House, né, que é o empreendimento Art House, vamos fazer, aí eu levei lá o João Cláudio da Polo. O João Cláudio, a parceiro nosso antiguíssimo, né. E aí eu levei lá e, João Cláudio, o que você acha desse terreno, né? Aquela insegurança enorme, né, cara? A incorporação falar pra você. Não é brincadeira, não. Assim, você vai ficando com medo do negócio, né, cara? Você fala, cara, se eu estiver fazendo tudo errado, minha leitura tá totalmente errada aqui, eu tô enfiando um monte de dinheiro aqui e não vai dar certo. Não tem como né? voltar atrás. Depois não tem como voltar atrás. E aí eu levei o João Cláudio, né, assim, um cara que eu respeito muito até hoje, um grande parceiro. E aí ele e falou assim, cara, eu acho que você tem que fazer uma coisa. Eu acho que você tem que mexer nessa praça aqui. Eu acho que você tem que fazer alguma coisa nessa praça. Que dica certeira, né? Não, que dica certeira. Ele falou assim, tem aquele programa da prefeitura, adote uma praça, dá uma pesquisada nisso. Aí eu fui, na época eu malhava cedo e pedalava de manhã. E quem pedalava no mesmo horário, o Mário Valuar, vocês dois conhecem da Dinâmica. Mário, não, então, eu tava pensando e tal, eu tava contando para ele tava acompanhando o processo dessas pedaladas, era uma consultoria. Era uma consultoria que eu pegava com ele, né? O cara experiente, né, cara? Assim, O poder do nossa, ambiente, tá né, cara? Você poder do começou a ambiente. praticar começou a se envolver com pessoas que te orientaram para... Sim, cara, você tá louco. Também é um cara que é referência, né, de Goiânia, assim, também. Quantos prédios aqui em Goiânia que a gente olha que não tem o dedo do mar, né? Um bairro inteiro, né? Aquela o Eldorado também, que também fez em parceria com outros, né? E aí eu não, então, Mário, não, nossa, cara, é isso mesmo, eu acho que você tem que fazer isso. Ele falou assim, não tem jeito, quando você faz um negócio em frente à praça, é outra coisa. Ele deu o exemplo lá da Praça T23 e tal. Então é o caminho, né? Eu ia ouvindo, né? A gente tem que ouvir. E aí eu falei, cara, eu quero fazer um negócio muito massa nessa praça aqui. Então, vamos fazer um negócio muito massa. Porque aí, como na época eu não era casado, eu passava na praça e eu via assim, cara, que não tem nada e as pessoas estão caminhando aqui em volta. Imagina se tiver alguma coisa, né? E aí eu comecei a procurar outras pessoas, para ver assim, se elas se interessavam, né, em fazer. E assim, foi engraçado porque, de fato, às vezes tem isso que você falou, né, Júnior? Às vezes as pessoas querem que outras pessoas façam. É mais fácil. Mas ninguém, às vezes, tipo assim, fala, cara, vamos fazer. Porque você fica até indignado. Alguém tem que fazer. Pô, não tem um babaca que não vai. Comece por você. Não, eu fiquei indignado, assim, cara, não é possível que eu não vou conseguir fazer essa praça, né? Então eu falei, cara, você quer saber que eu enxugue o projeto, né? Assim, porque você vê o projeto inicial da praça assim, cara, assim, porque lógico, ia ter que sair do meu marketing, né? Então, assim, cara, enxuguei. A gente conseguiu fazer, né, alguma coisa lá e ainda assim, né, com pouco que a gente fez lá, realmente já aconteceu isso. E aí, quando a gente fez a reforma da praça, né, cara, a gente colocou como propósito entregar isso antes do empreendimento. Aí o primeiro pit dog, né, assim, também deu uma reformulada, melhorou. Aí hoje você vai lá, o cara abriu um espetinho lá na outra esquina lá que tá bombando o espetinho dele, aí ele já fez a cobertura, e aí o outro cara colocou um container de açaí. É muito doido, assim, realmente como isso reverbera, entende? Então, eu acho é importante a gente falar isso, porque isso, cara, acontece e o mercado imobiliário, muitas vezes, ele impulsiona isso. Então, o corretor que está atento a esses pontos, ele consegue passar isso para o cliente dele de forma, tipo assim, a escolher um produto melhor para ele. Cara, compra um produto aqui nesse lugar, porque está acontecendo esse movimento aqui e a tendência natural é que esse bairro
realmente ele prospere, que ele desenvolva alguma coisa. E a praça, assim, no projeto nosso é só o pontapé inicial. Eu quero fazer mais coisa lá, assim, que eu não posso falar aqui. Senão vai a gente comprando a área lá, né? Senão... O Ronaldo falou uma coisa interessante de Rio Verde. Ele falou que Rio Verde tinha, há 10, 15 anos atrás, tinha a metade de gente que tem lá hoje. Onde esse pessoal vai morar? Se muda o dobro. Não tem jeito, velho. Então você tem 80 mil, você tem que ter 80 mil que não seja, mas que seja 30 mil, 40 mil. E lá tem um problema. Não tem lugar de morar. Quando vem uma empresa para cá, e começa a vir empresa para cá, São Paulo começa a sair para cá, cara, fala brincadeira. Se eu morasse em São Paulo, eu estava preocupadíssimo com São Paulo, porque está ficando um negócio meio esquisito. Você vai no centro de São Paulo, você não pode andar no centro de São Paulo. Entendeu? Então, assim, esses caras estão vindo para cá. Eu tenho muito pessoal de multinacional que vem trabalhar aqui em Goiânia como gerente, como vendedor, nunca mais sai, pede demissão. Tchau, foi um prazer, vou ficar aqui. Uma coisa da cidade. Ligando com a pergunta que você fez aqui, qual que é com relação a o que eu posso te ajudar, eu acho que o corretor ele tem muito a contribuir com o agricultor, falando daquela sazonalidade, do clima e da própria valor da safra, porque são commodities, né, querendo ou não. E uma das coisas que o corretor pode ajudar é justamente na diversificação. Né? Então, eventualmente, se eu chegar lá e falar assim, você quer um apartamento para você morar? Não, já estou bem. Mas, espera aí, se você tem dinheiro sobrando, né? Que é o caso. Ele falou que é comercial. Eu já peguei aqui que é comercial, anotei aqui, mono comercial. A gente pode diversificar justamente para poder dar uma perenidade, né? Porque como é sazonal, safra e segunda safra, eu aprendi agora, né? Safrinha mais, safra e segunda safra, a gente pode ter uma renda residual mais constante, né? No mercado imobiliário, né? Talvez com a valorização, revenda, pega um empreendimento como esse, que a gente sabe que vai ter uma interferência urbana ali que vai impactar mais a valorização dele, a gente prevendo isso aí para o cliente, então, para ele diversificar, não deixar só no silo ali, mas ele também aplicar um pouquinho. Eu vou dar uma dica para você, vou dar uma dica aqui, mas vai ter muita gente ouvindo, não é para você que você não é. Você vai ouvir primeiro. Eu vou ter prática. A moeda do produtor é saco de soja e milho. Se você entender isso, você sai lá, bem na frente. É saco de soja e milho. Pronto, acabou. Entendeu o que é? Facilita Como que demais. Me explica. Eu falo assim, entender quanto que eu falo assim, ó, eu tenho que entender disso por quê? Eu falo assim, cara, você me paga tanto saco de soja por ano. Os balões são saco de soja ou milho. Você faz isso, você me entendeu, cara? Porque essa linguagem eu entendo. Ou arroba. O arroba de boi. Arroba de boi, o cara fala assim, eu faço tanta arroba, te compro. Eu consigo, porque ele enxerga claramente. Quando você vai para o dinheiro, então se você consegue enxergar isso claramente, hoje tem ferramenta de trava top. Você trava tudo, entendeu? E você vai falar a língua que ele gosta de ouvir. Então hoje, para mim vender produto, hoje é saco de soja. Cara, isso para mim foi fenomenal, porque assim, cara, a gente deve contar assim, né, pouquíssimos corretores que saberiam disso, né, Ronaldo, assim. Não, a sorte que eu tive, né, de morar em Rio Verde e pegar esse momento difícil lá. Eu era gerente de conta do Tribanco, do banco da Martins, que só trabalha com supermercado. Então, o produtor, ele estava lá comprando no supermercado, ele comprava ali durante 6 meses, depois ele pagava lá E aí, de repente, a saca acabou, né, caiu, e o cara não conseguiu honrar, um monte de supermercado quebrando. Então eu cheguei lá no meio do caos. Eu cheguei lá, uma loucura, cara. Foi em 2004, tava uma loucura mesmo. E aí eu comecei a entender, por que tá acontecendo isso? Aí eu fui entender, o valor da saca da soja e tudo mais. Então, para um atendimento, por exemplo, quando eu trabalhava na Alpa, a primeira coisa que eu perguntava, você trabalha com o quê? Não sou produtor rural. Você mexe com o quê? Com lavoura ou com pecuária? Não, mexo com pecuária. É corte ou leite? Leite. Porque leite também é constante, o cara vai tirar ali leite todo dia. Corte não, corte ele tem um momento certo. Então eu já montava o plano já de acordo com o fluxo financeiro dele, já sabendo quanto que ele compra gado, quanto que ele vende o gado. Quando o gado engorda lá, ele vende. Aí eu montava lá o fluxo. Esse cara do corte, por exemplo, ele não gosta de pagar mensal alta. Ele gosta de pagar quase nada. Aí eu falava, não, vamos botar um valor simbólico aqui, porque só para você ter relacionamento, você não esquecer que você comprou uma apartamento. Vamos mandar um boletim para você. Tem que ter mesmo, é isso mesmo. E lembrando que lá na frente você vai ter que honrar aqui com isso. Então, montava o fluxo já sabendo o tipo
tomate, por exemplo, não é tão sazonal, né? Ela é mais constante, né? No nosso porque o nosso é um industrial, né? Eu trabalho com indústria, mas o nosso mas também o nosso, na verdade, o tomate de Goiás, 85% do tomate plantado no país é em Goiás. Goiás, quer dizer, outra força do Goiás, né? A maior empresa de tomate do mundo está aqui, que é a Heinz, está em Aerópolis, a Cargill está aqui em Goiânia e tal. E são tomate. Então tem gente para comprar apartamento no mercado de tomate aqui. Nossa, você não está entendendo. Não é só o Leonardo que ganhou dinheiro. Não, mas ele canta. O cara sempre pergunta, você canta? Mas não canta, eu planto industrial. Mas é interessante isso. O tomate, por exemplo, a renda do tomate, porque Goiás é uma das maiores áreas irrigadas do Brasil. Então, na verdade, você tem 3 safras. O tomate começa a entrar em agosto e vai até outubro. Julho a outubro é o dinheiro do tomate. Cara, planta uma grana, movimenta uma grana também. Tem muitas lavouras interessantes em Goiás. Assim, que a gente tem que começar a entender, né? Você tem cana, você tem um punhado de coisa que a gente nem sabe que tem, né? Feijão muito forte, Goiás é muito forte feijão. Está começando laranja devagar, com esse problema de São Paulo, cara, pode ser que venha para Goiás, né? Existe um movimento, não sei se mais devagar, mas vai ter também. Mas é um movimento que tem que ficar, que eu falo, cara, a gente tem que ficar velhaco, porque aqui é o estado eu não tem como. Eu acho, viu, Rafa, eu vou resumir para você. Não tem como você desvincular a saúde do agro da saúde do imobiliário. Não tem. É muito... É Goiás. Muito ligado. É muito ligado. Se for para Nova York, já é diferente. Aqui, se você fala assim, não, eu ignoro, tem problema. Não, tem problema. Pense bem que tem problema, entendeu? Então, assim, eu falo assim, nós somos dependentes, Goiás, o Centro-Oeste, é meio dependente do agro. Muito mais do que muita parte do país, né? Aqui A sorte nossa é que essa é a base da pirâmide de Maslow, né, das necessidades Sim. lá, que é alimentação e moradia. A primeira coisa que o pessoal tem que atender, né? Assim, a gente precisa preocupar com o teto e a gente precisa preocupar em comer. Isso. Primeiro com comer. Depois que você está abastecido, aí você vai preocupar com a sua moradia. Então, Rapaz, acaba que são 2 negócios que são vitais, ligado, né? São vitais. Não é um supérfluo, por exemplo. Sei lá, um microfone desse aqui, de repente eu tenho uma indústria dessa. Entrou uma crise, aí eu ia trocar o microfone, não vou mais. Não tem como você falar isso com relação ao imóvel, que você está pagando aluguel, você vai ter que pagar aluguel ali direto. Ou para comer. Né? Então, você tem que comer. Sem dúvida. Não sei qual a mania que a gente tem de almoçar todo dia. Mania feia. Essa mania boba, né? Você come todo dia, pois é. E eu vejo assim, né, essa relação entre as duas coisas, né, cara, o agroimóvel, eu vejo também uma tendência, igual eu converso com o Júnior, eu fico ouvindo as coisas que ele fala, né, na verdade, e assim, aprendendo sempre. E eu vejo, por exemplo, que uma característica dele, e também de algumas pessoas do mercado do agro, é que assim, cara, às vezes uma desconfiança maior, por exemplo, com o mercado financeiro, né, e uma confiança às vezes maior com o imóvel, né? Por quê? Eu sou péssimo para falar de mercado financeiro. Eu não vim no mercado financeiro, desculpa. Mas aqui é para falar mesmo. Sabe o que eu falo, cara? Eu sou mais antigo, eu sou mais velho. Eu acredito no negócio real. As maiores empresas do mundo, até um pouco tempo atrás, está mudando isso agora. Era uma empresa que não fazia nada, velho. Nada. Fazia fofoca. Sei lá, não vou falar o nome, porque é sacanagem. Mas você sabe que são as maiores empresas do mundo. Hoje não, hoje está começando as empresas que realmente precisam existir. Tem empresas que não precisam morrer. A pergunta é assim, isso é importante? Se você morrer, o que acontece? Nada. Se a empresa morreu, mas não teve nada. Então, assim, se o nosso negócio morrer, dá problema. Mas vamos supor que o Google acabou. Acabou. O que aconteceu? O Instagram acabou. A gente acha outra coisa, né? Então, assim, o que eu acredito? Eu acredito em real. Então, eu acho que o imóvel não tem coisa que é real. Se eu conheço Goiânia, se eu moro em Goiânia, eu vi que Goiânia já onde chegou e onde pode chegar, eu vou investir em São Paulo? Bicho, eu não invisto em São Paulo nem com a vaca tussa, entendeu? Não invisto, ponto. Eu posso investir, sei lá, eu nem sei onde eu investiria. Então, assim, eu investi aqui, cara, ponto, acabou. Eu conheço aqui, eu sei como é que está crescendo, eu estou vendo como é que está o negócio. Não é possível, a não ser que só se for cego. Então, assim, eu tenho que investir no que eu vejo. Eu sou assim. O cara, aplica em bolsa, eu conheço, mal conheço a minha empresa, vou investir na empresa dos outros, eu penso na minha mesmo, e vou investir. Se eu tiver alguma coisa sobrando, eu acredito, meu pai me ensinou tal, nada mais garantido do que um imóvel, entendeu? Você tem que ter um imóvel, que seja um apartamento, que seja um lote, um terreno, uma coisa, você tem que investir, não tem jeito, entendeu? Não é para morar só. Sim. Não é só para morar. Porque sempre que quando o cara chega,
ele quer alugar, ele vai precisar de alguma coisa aqui dentro. Entendeu? Se você não tiver estrutura, o Rio Verde passou por uma dificuldade muito grande. Tinha nem que morava, nem Rio Verde não era, porque não tinha lugar de morar. Não tinha. Por falta de falta disponibilidade. de lugar de morar, cara. Ele sabe disso. O imóvel é um investimento com a finalidade, né? Você pode morar, você pode alugar, você pode emprestar, você pode deixar ele lá parado e só valorizando ao longo do tempo, porque vai acontecendo as benfeitorias ali, que às vezes é externa, né? Pode ser por uma iniciativa privada, como foi o caso aí da praça, da Ricardo Paranhos, ou por iniciativa pública, de repente passa uma obra ali que acaba interferindo ali diretamente ali, isso reverbera, né? Eu não posso falar mal do mercado de São Paulo, até eu, na verdade, eu gosto. Tudo tá lá. Não, eu tô falando, Ronaldo, pelo amor de Deus, tô falando eu. Inclusive, quem quiser comprar imóvel em São Paulo, recomendo, né? Daqui a gente vende muito pra lá. De lá também o pessoal compra aqui. Hoje tem essa... a gente acabou criando uma dinâmica bem interessante inclusive, a gente está lá em Balneário Camboriú e Itapema também. A gente tem 2 operações em Balneário Camboriú e 2 em Itapema. 46% dos compradores estão no Centro-Oeste. Aí, cara. De Balneário Camboriú, que é um dos metros quadrados mais caros. É caro do Brasil. Do Brasil. Então, a gente está falando lá de imóvel lá de R$35 mil o metro quadrado. E o comprador é o cara do agro. Não é o cara do agro. Você não está entendendo. Se eu contar as histórias do agro, você não acredita. Você não acredita. Se você desse em fazenda, aí você fala, não, isso aqui não pode ser uma fazenda. Eu fui na fazenda esses dias, o cara falou assim, vou te mostrar minha vinícola. Eu falei, pô, o cara é tão inocente, você é tão simples, né, coitado? Quer mostrar a adega dele, né? Eu não vou falar qual que é a vinícola do cara. Bicho, não tá entendendo, tem uma vinícola mesmo. E num lugar que você fala assim, calma aí, cara, não pode ser. Vou até falar, na Bahia, velho. Eu fui na vinícola na Bahia, que eu vou falar para você, eu conheço algumas vinícolas no mundo. Então, assim, o agro é muito louco. É muito louco. Você não tem ideia, você não tem ideia. E desce em fazenda, que eu acho que o aeroporto é melhor. Vou falar que é melhor, mas a pista é melhor que a de Goiânia. Então, assim, é um mundo que... E é isso, cara, sabe? E o agro, isso que é legal, cara. Os caras da agricultura e da pecuária também, cara, eles já estão querendo ser o melhor. Eles sabem que tem que ser melhor. Eles têm que ser cada vez melhor. E nós, como ser humano, também temos que ser cada vez melhor. Mas tem muita gente que para no tempo. E hoje está claro que eles estão procurando coisas em todo lugar do mundo para ser melhor, porque eles sabem que o mundo hoje, meu amigo, não tem brincadeira mais não. Ou eu sou bom para mandar para fora, ou eu estou enrolado, porque vai entrar de lá para cá. Então, é por isso que nós falamos. Então, a competição hoje é global. Meu amigo, não tem mais, acabou. Tá, não seja bom não para você ver se eles não entram no centro. Então, assim, eu acho que nós temos que cada dia mais melhorar. O mundo está aí, entendeu? O mundo está crescendo, o mundo precisa de comer. Isso eu acho que hoje... antigamente, fala assim, o Brasil vai ser. Não, o Brasil não vai, ele é. Entendeu? E Goiás está no meio disso, ponto. Sim. Entendeu? Nós temos um privilégio, entendeu, de estar aqui. E o que ele falou, Ronaldo, você falou claramente, cara, são 2 bases. Não tem jeito de ser diferente. Se você não tiver esse básico assim, se você... comi pra caramba, eu moro na rua. Morreu, meu. Tá enrolado. Entendeu? Não tá assim, né? Você não satisfez uma das questões ali da base de... Base. É isso aí. E outra coisa, assim, eu queria até... A gente está falando, assim, né, sobre o perfil das pessoas que vendem e tal. O Júnior compartilhou um pouco da questão do... Né, o cara, eu quero que seja um cara que, de fato, está ali para resolver meu problema. E o Ronaldo, eu estava vendo uma live dele, Ronaldo, que você falava 5 coisas para as pessoas se atentarem, né? Assim, eu acho que mais a nível de desenvolvimento pessoal e tudo, cara. Eu queria muito que você compartilhasse aquilo com a gente, assim, porque olhando na palma da mão, né? Às vezes o cara olha... E assim, lembra disso, né? E grava aquilo. Você começava com... Identidade, que é a digital, né? Então, o cara ele tem que entender a identidade dele, quem que ele é, respeitar isso, né? Mas saber quem que ele é como indivíduo, né? Dentro desses 8 bilhões existe uma que é um cara único, né? Que ele é um ser único, né? O outro é a direção, né? Que esse aqui é onde aponta, você tem que saber para onde você está indo, o que você está fazendo e ter um objetivo claro para onde você está querendo ir. O outro é comunicação. Qualquer lugar do mundo, se você fizer comunica bem. Isso tá falado, né? Tá entendido. Rápida, direta. Não, a comunicação, você precisa ter uma boa comunicação, não tão ofensiva quanto essa. Mas, de fato, a comunicação é uma base para qualquer pessoa. Então, se você tá ali criando um empreendimento. Cara, eu sou engenheiro, eu tenho a ideia aqui, vou fazer um projeto. Cara, você vai ter que convencer um monte de gente para esse projeto.
Sim. Não tem jeito, você vai ter que convencer. Se você não comunicar bem, cara, pode ser o melhor projeto do mundo, né? Se você não comunicou você bem... não consegue expor ele, né? Trazer ele, então comunicação todo mundo precisa. Agora eu tô pensando que às vezes eu não comuniquei bem o projeto da praça. Às vezes foi isso. Não, mas a gente não consegue convencer todo mundo. Todo mundo precisa melhorar a comunicação. Eu acho que isso aí é básico. O ser humano, as palavras, elas de fato, elas têm um poder muito forte, porque o tempo todo a gente está se comunicando via palavra. Então o cara tem que melhorar, ele tem que se dedicar a isso. E o outro é a aliança, né? Esse dedo da aliança, ele tem que ser fiel com os princípios, com os valores dele, e depois o esforço um pouquinho a mais. Esse aqui é o dedinho do supermercado, né? Que você vai lá pegar a sacola e fica voltando uma, você pega a última ali que dá aquele esforço a mais. Ele te impede de fazer as 2 viagens, né? Você às vezes tem que fazer 2 viagens, mas você consegue colocar alguma coisa ali, aquele esforcinho a mais, porque de fato a gente tá acostumado com a média, né? A gente estuda, média 6, média 7, você estuda para passar, né? E isso não vai te levar para um lugar de destaque. Né? Um lugar de destaque como a gente está agora no agro, por exemplo, né? No mundo inteiro, passamos os Estados Unidos, que dia que a gente ia imaginar que isso ia acontecer, né? Mas é porque, cara, o pessoal do agro, eles dedicam, trabalham, eles estudam muito, eles investem muito em pesquisa, em desenvolvimento, é realmente uma indústria admirável. Eu tive a oportunidade de estar ali convivendo em Rio Verde. É um negócio absurdo. A Tecnoshow? Tecnoshow. A feira, né? A segunda feira do Brasil. Vai ser a primeira já. Acho que negociou 4 bilhões, né? Violento. Em uma semana. Que isso. De colheitadeira, as coisas mais modernas que tem. Tá tudo lá. Tá tudo no campo. A gente tem já com fazendas aqui no Brasil, autônomas, assim, que é tudo controlado por satélite, computador. Isso melhora a qualidade, melhora a produção, sem desmatar, né, que é uma preocupação. Então, eles conseguem hoje ter uma performance melhor no mesmo ambiente, sem ter que ganhar espaço, ganhar território. A conservação do Brasil é a maior, né, que a gente tem com relação a percentual, porque tem lugares no mundo, não sei se nos Estados Unidos, alguns lugares que você pode desmatar tudo, você pode plantar na sua fazenda inteira. Aqui não existe isso, aqui você tem que ter a reserva legal, tem uma fiscalização muito, muito forte, tem que ter mesmo com relação a isso, mas esse desempenho a gente conseguiu verticalizar, conseguiu melhorar o desempenho sem precisar de abrir novas áreas. Isso é muito bacana. Com o uso de... Não é mais defesa, como é que é? Protetores solar. plantas, protetores de plantas. Cara, e aí pensando assim, né, o que isso movimenta? A gente fala que Rio Verde hoje, uma cidade do interior de Goiás, tem a segunda maior feira do Brasil, caminhando para ser a primeira. A gente fala que isso movimenta, lógico, as pessoas que vão morar, as pessoas que vão produzir, elas precisam de um imóvel residencial, mas mais do que isso, né, existem outros imóveis lá que atendem também o agro. Você falou um pouco de indústria, né, e claramente também a parte de galpões, a gente vê surgir, né, de logística, né, e a gente vê, de fato, começar a vir dinheiro para Goiânia, e investidores e pessoas procurando esse tipo de imóvel, né. Então, por exemplo, né, lá no All Park, né, lá do Romeu da Inovar, ele começou lá atrás, ele fez um condomínio logístico, e aí ele começou galpões, foi começando assim, ele começou a plantar as primeiras sementes, né, usando uma analogia aí com agro. Então ele foi lá, fez um primeiro galpão. Chegou um laboratório de fora, foi, alugou e potencializou essa operação. E você vê que hoje tudo que ele vai fazendo lá realmente vai surgindo essa demanda. Então, para o profissional do mercado imobiliário, talvez, quando vai falar da relação do agronegócio com o nosso mercado como um todo, não pode ser focado, às vezes, só na residência, né, Ronaldo? Assim, a gente está falando de uma gama de coisas, né, Júnior? Assim, vocês têm umas indústrias, normalmente vocês funcionam em galpões? Como que é os imóveis que vocês procuram lá? O que nós investimos mais, que nós fazemos mais é logística, né? Então, a gente está montando galpões, né, logístico, nos estados. Nós estamos no Tocantins, fizemos agora, estamos no Mato Grosso, Sinop, Querência, estamos fazendo no Pará agora, nosso projeto é Pará, Minas Gerais. Não para. Não para. Realmente, e quando chega a primeira Goiás, coisa... cara, você vai num lugar, qualquer lugar do mundo, você olha, você passa, fica cheio de galpão logístico, cara. Goiás não tem. E galpão logístico de verdade, galpão logístico que você pode verticalizar, entendeu?
Então, assim, é uma mudança de paradigma. Você está falando de inovar, vamos falar do aeroporto, né, cara? Isso é uma, cara, um dia eu mudei uma estrutura nossa lá no Mato Grosso porque eu cheguei no prefeito, arruma uma pista de aviação, arruma uma pista aí e tal, né? A pista não era asfaltada, tal. E o prefeito, arruma uma pista, prefeito. Tal. Eu, tá bom, obrigado, prefeito. Vamos embora. Porque dinheiro chega pelo ar, não chega na rodoviária. Então, você tem que ter uma estrutura. Que eu falei para você que era de Palmas, que era de Palmas lá. O cara não vem para Palmas porque não tem avião para vir. Então, eu vou para São Paulo. Porque a distância não é a distância física, é o tempo que você demora para chegar. Sim. Você está em São Paulo, eu tenho que, às vezes eu chego em Congonha, eu tenho que ir para o escritório do meu amigo 1h30, meu amigo. Entendeu? Se eu tiver um helicóptero, é 4 minutos. Eu não vou falar que é esse ponto, mas assim, então, essas contas que eu tenho que fazer. Não, e às vezes o prefeito pensa assim, a matemática, né? Não, eu vou asfaltar a pista aqui, mas são poucas pessoas que vão utilizar. Mas pensa a arrecadação que deixou de ter a contribuição. Mas isso é Pareto também, né? Fora os empregos, diretos e indiretos, que são gerados ali naquele município. Então, quando a gente fala uma cidade como Rio Verde aí, cara, praticamente o que você montar lá que for de qualidade, porque o povo lá também é enjoado, se for de qualidade, o cara pega. Vai então, sair. assim, não é só o cara que está ligado diretamente ao agro. É o cara da padaria, é o cara do açougue, é o cara do supermercado, é o cara do espetinho. São outras pessoas, porque o dinheiro está circulando. Então, se o dinheiro está circulando, ele gera muito emprego indireto também. Então, isso que é importante, que às vezes a matemática é restrita, né? Esse pensamento, às vezes pequeno, de falar, não vou fazer esse investimento aqui, mas ele tem que saber que esse investimento vai retornar em benefício para todo mundo, para toda a comunidade, inclusive para a prefeitura, porque é a arrecadação. Prefeitura, a indústria nossa, então, não vou falar também não, mas eu não tenho ninguém, tem desemprego na cidade que eu estou. Eu acabei com o desemprego, acabamos com o desemprego da cidade. Eu estou trazendo gente de cidade a quase 60 quilômetros de distância para trabalhar na nossa indústria. Cara, então o problema que nós vamos ter, anota aí. Então, viu, Ronaldo? Parabéns, cara. Nós temos que preparar pessoas. Hoje no Brasil, em Goiás, vamos falar assim, o cara se tem desemprego, é porque o cara não quer trabalhar, é diferente, que nem o que acabou com assim, ó, o cara, você quer, não, você quer, o cara está drogado, você quer sair da droga? Não, então você não adianta, eu quero que você saia, mas você não quer sair, não vai sair. Então, o desemprego, se existir desemprego, cara, e cada dia mais a mão de obra vai ser mais exigente. Sim. Eu preciso não posso, a pessoa vai ter que ser mais preparada. Entendeu, Ronaldo? Sim. Essa escola sua é um barato, cara, assim, e nós temos que fazer isso, nós temos que preparar pessoas, formar pessoas. Porque, olha, o problema que nós vamos ter, e eu tenho, minha empresa não cresce nessa proporção que eu queria, né? É gente. Falta gente. Né? Então, às vezes, você tem dinheiro, mas não tem gente. Tem dinheiro pra caramba, você monta se você quiser, não tem problema nenhum. Quem vai tocar? Quem vai mexer com isso? Você pega uma obra, né? Fazer uma obra, eu não sei se você está chegando nesse ponto. Pô, não tem, cara. Tá faltando. Ontem eu estava conversando com a... Na verdade, a terceira... Enfim, eu estou querendo mobilizar uma padaria, uma panificadora para algum stand nosso. E, cara, as três que eu fui conversar, falou assim, eu não tenho pessoas para fazer. Então, assim, eu quero fazer, para mim é interessante, mas eu não tenho como, porque assim, eu não comprometo meu nome pela qualidade. Então, e eu não tenho a pessoa certa para colocar lá. E nesse, assim, né, eu caminhando aqui para o final... Tô olhando ali, o Júnior tinha me falado que tinha um compromisso. Não, já perdi. Eu vou lá. Já era. Eu vou, espera um pouquinho. Mas quando o papo é bom, assim que acontece isso mesmo. Cara, é um mal barato. Primeiro, eu quero parabenizar vocês. Você vai falar a última coisa aí, mas sabe que a gente fala, os empresários, eu vou falar de Goiânia, que são os empresários que eu conheço. Cara, nós não sentamos para conversar. Já falei com você sobre isso. Para falar de negócio, para falar das nossas dores, para falar de coisas que sabe, que um pode ajudar o outro. Não é que eu vou querer mexer com o seu negócio, tem que mexer com o meu, não é isso. Porque os problemas, no fundo, são os mesmos. Ah, mas você mexe com isso, tudo bem, mas é uma empresa. Não tem problema com pessoa, nós podemos melhorar. Eu já saí com um negócio bacana do Ronaldo aqui, entendeu? Então, esses momentos, tá certo? A gente tem que cultivar eles. Tudo bem, aqui nós estamos fazendo uma diferente, mas nós podemos cultivar isso no dia a dia nosso. Sim, entendeu? Nós temos muitos amigos nossos, nós podemos sentar, em vez de falar de futebol, falar de coisas que nós não vamos conseguir mudar, falar de coisas importantes. Né? Eu falo, tem 1000 coisas para a gente falar, a gente não fala, sabe, Rafa? Então, assim, é muito bacana esse evento aqui, mesmo que eu vou perder meu compromisso, não tem problema. Tá certo. Agradecer a presença do Júnior, do Ronaldo, né? A disponibilidade deles. Todo mundo eu sei que tem uma agenda muito corrida e tirou um tempo para estar aqui conosco. Então, Ronaldo, também, muito obrigado. Eu agradeço, Rafa. Primeiro, realmente, muito corrida a gente ter o Salão do Imóvel, que
vai começar quinta-feira, dia 14 a 17, lá no Bougainville, então já vou fazer meu merchan aqui. A gente pegou 15 incorporadores, 16 incorporadores lá, vamos apresentar para o pessoal a oportunidade, porque para quem não quer virar o ano sem fechar negócio, vai ter boas oportunidades lá. Posso falar uma experiência minha? Pode, por favor. No feirão do imóvel, cara, eu vou falar para você. Aquele feirão no meio do feriado da Independência, né? O feirão da Independência. Foi. Ninguém dando nada. A MyBroker pegou um espaço lá no Buriti Shopping, Júnior. A gente assim, né? Não, cara, né? Feriado. Quem vai para shopping no feriado, né? A gente pensa, não, mas a gente vai lá, tudo, vamos posicionar. Vendemos 21 imóveis só com a galera, só com a energia da MyBroker. E, na verdade, o que aconteceu é que o pessoal, às vezes, eu acho que não ia para shopping, não, mas os corretores da MyBroker arrastaram todo mundo e levaram eles para o shopping. Então, agradeço vocês dois, muito obrigado. A gente espera ter contribuído com alguma coisa, né? O pessoal que estava ouvindo a gente. E trazendo realmente essa interface do agro com o mercado imobiliário. Então, é isso e até a próxima. Valeu, Rafa. Valeu, pessoal. Obrigado. Tudo de bom. Valeu. É isso. Top. Bacana. Valeu. Acabou ou não acabou?